Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22, assim diz a palavra de Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o toda a vida com mansidão, todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que soprais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez? Pai, que privilégio nós temos dessa noite de abrir esse texto, ler ele, Pai. Nesse momento que o Senhor preparou para nós, refletir em torno da sua santa palavra e buscar aqui, Deus, elementos que nos ajudam a caminhar nessa história, marchando, Pai, como pessoas crentes, filhos do Senhor, mesmo diante dos grandes desafios que nós temos. Obrigado, Pai. Obrigado por trazer esse texto a nós. Deus, para nós, somos limitados. Eu que vou pregar, os irmãos que irão ouvir, existem dificuldades nesse texto. Que o Teu Espírito nos guie, para que possamos sair daqui alimentados pelo Senhor, edificados pelo Teu Espírito Santo, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Salvador, e que mesmo diante de dificuldades que nós podemos ter em nossas vidas, Deus, de sofrimentos, o Senhor continua sempre sendo bom. Teu Espírito me ajude, Deus, no falar e os meus irmãos no ouvir. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que todos que estão aqui se consideram cristãos, né? Se consideram pessoas que são filhas de Deus, né? Pessoas que amam o Senhor Jesus e declaram a Ele o seu amor porque Ele nos amou primeiro. Acredito que todos têm essa consciência. Mas eu queria fazer algumas perguntas iniciais. Primeira coisa, você como cristão, você tem a consciência que provavelmente você já sofre ou vai sofrer? Tem essa consciência clara? Que o chamado que nós temos envolve quase que inevitavelmente o sofrimento? E por causa disso, você está disposto a sofrer por Cristo Jesus? Terceira pergunta. Qual é o nível de sofrimento que você está disposto a sofrer por Cristo Jesus? Porque existem níveis de sofrimento. Talvez o máximo que você está disposto a sofrer é ser chacota
numa roda de conversa em que os crentes viram chacota e piadas. Não, isso aí eu estou disposto a sofrer. O seu nível é um pouquinho mais além, você pode falar assim, não, eu estou disposto a sofrer um pouco mais, talvez perdendo amizades, inclusive dentro da família, ou fora da nossa família por causa de Cristo Jesus? Está disposto a esse tipo de sofrimento? E sempre cabe mais sofrimento na vida do cristão, né? E você pode dar mais um passo. Você está disposto a perder não somente amigos, familiares, mas disposto a perder seu emprego, seu trabalho, por causa de Cristo Jesus? A gente sempre pode dar mais um passo, né? Nós ouvimos aqui Vanessa falando, né? Os cafés, sobre missões, né? E às vezes a gente tem uma visão muito encantada de missões, né, Vanessa? Muito cantadora, assim, quase que um sonho mesmo, né, de missões. A gente esquece que muitas vezes missionários estão sofrendo porque eles abandonaram tudo. Abandonaram o seu país, a sua cultura, abandonaram a sua família, foram para uma terra distante, vivendo um lugar distante, e sofrem por ser cristãos nesses lugares, e sofrem pela solidão. Você está disposto a sofrer, se necessário for, a largar tudo que você tem por causa de Cristo Jesus? Vamos dar mais um passo? E vou parar nele, porque só tem para parar agora. Você está disposto a perder a sua vida por causa de Cristo Jesus? A morrer por causa de Cristo Jesus? Como muitos cristãos na história já tiveram esse tipo de sofrimento com espadas apontadas em seu pescoço, ou no nosso tempo, com armas apontadas em sua cabeça, e uma pergunta diante deles: você confessa que é seguidor de Jesus Cristo? E muitos, diante da resposta positiva, sim, eu confesso que eu sou filho de Deus e amo o Senhor Jesus Cristo, e as pessoas perdem a vida nesse momento. Então, qual é o nível de sofrimento que nós estamos dispostos a sofrer? E às vezes, no nosso evangelicalismo, nós criamos muitas vezes a ideia de um evangelho na história, ou de uma caminhada evangélica, eu vou corrigir melhor, porque o evangelho sempre é vitorioso. O evangelho sempre é vitorioso. Mas muitas vezes a gente desenha uma caminhada histórica do evangelho onde a vitória, ela sempre vai acontecer. Onde que sempre os crentes vão andar por sobre as águas nessa história e vão romper todas as dificuldades do nosso tempo. Na verdade, quando temos sofrimento ou dificuldade, provavelmente nós estamos sofrendo porque existe um pecado dentro de nós, algumas coisas nós não estamos fazendo direito, e Deus, num certo sentido, está punindo quando isso acontece. Porque a vida de um cristão, ela sempre é vitoriosa. Nós somos chamados para vitória nessa história. Nós somos chamados para herdar o melhor dessa terra, né? Fomos chamados para derrubar os nossos inimigos ou pisotear em cima deles. Esse triunfalismo evangélico criado nos nossos tempos, irmãos, não existe. E não existe. Uma vitória existe. A gente não pode nunca esquecer dela. Cristo é vitorioso sobre todos os nossos inimigos. Essa vitória já é certa. Não é uma dúvida. Ele já ganhou. Já tá consumado. A vitória de Cristo ali na cruz do Calvário, no maior sofrimento da história, naquele momento de maior sofrimento da história, ela é o símbolo da nossa vitória. E não tenhamos dúvida disso. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Nós somos um povo vitorioso. Um povo que, quando cantamos, de André falou aqui, nós já celebramos, o culto de domingo é apenas uma antecipação da glória futura, onde nós estaremos diante do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvando e adorando o Deus Trino vitorioso. Estaremos diante do leão que venceu. E louvado seja Deus por isso. Mas a caminhada cristã, aqui dessa história, irmão, ela passa pelo sofrimento.
E nós agora estamos entrando na parte final da carta de Pedro. Essa carta, de grande maneira, nós podemos dividir em 3 partes. A primeira parte é quando Pedro fala da grande salvação, e nós já passamos por isso. Ele fala como essa salvação acontece aonde? Lá na eternidade. Começa lá no início. Antes de serem lançados os fundamentos da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no concílio trinitário, ele escolhe pessoas para a salvação. E é o povo dele escolhido antes da fundação do mundo. Ele já sabia os nomes e todos os nomes daqueles que se curvarão no dia final diante de Cristo, redimidos. Louvado seja Deus por isso. É a grande salvação que é exposta ali, e fazendo Pedro agora, lembrando todos aqueles que estão passando por sofrimento, que Pedro está escrevendo para pessoas que estão sofrendo, falando assim: vocês são alvo da salvação e do amor de Deus, e do amor eterno de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que nós encerramos no último domingo que eu preguei sobre essa carta, é aquilo que fala sobre a postura que nós temos como pessoas salvas. E a nossa postura sempre é de humildade, sempre é de servidão. Nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, somos chamados para servir ao outro. E muitos exemplos Pedro dá e que nós nos apropriamos dele. Como, por exemplo, o marido deve servir a esposa servir o marido. Como que nós devemos nos submeter, é o assunto da submissão, submeter aos que nos governam, submeter aos nossos chefes, aqueles que nos empregam. Nós devemos ser submissos a ele. E como nós devemos nos submeter, e foi o último sermão, a todos. Inclusive, principalmente nos submetemos aos nossos irmãos e irmãs de Cristo. Nós devemos nos considerar o menor de todos. Deve olhar para o povo de Deus, como eu consigo olhar para todo mundo nesse momento, e dizer: sou o menor de todos. Eu estou aqui para servir a cada um dos irmãos, a cada um dos irmãos. Nós somos chamados para sermos submissos uns aos outros. E na família de Deus, é assim que nós somos. Não existe ninguém que tenha uma mística interna que o torna superior, que o torna melhor do que o outro. Não existe no pastor, no presbítero, no diácono, qualquer outro tipo de liderança, algo que o faz estar acima de alguém, porque ninguém está acima de ninguém. Nós somos chamados primeiramente a servir. Então a submissão cristã é uma prática do povo de Deus. Agora, a terceira e última parte, que nós começaremos hoje, fala sobre o sofrimento cristão. Pedro está trazendo aqueles irmãos que estão sofrendo, já começam a sofrer por serem crentes. Pedro está escrevendo para aquele povo que está localizado na Turquia dos nossos tempos, um povo que ele chama de peregrinos e forasteiros, porque a vida do cristão é uma peregrinação sempre. Ele fala assim, ele sabe que eles estão sofrendo, e Pedro está falando assim: ok, eu sei que vocês estão sofrendo. E sofrimento faz parte da vida do cristão. E isso deve ser algo tão claro, tão óbvio para nós, irmãos. Porque Pedro, ele vai, exatamente agora nesse texto, ele vai falar do exemplo maior de sofrimento. Que quem passou? Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Se Jesus sofreu, se ele passou o que passou, e ele sofreu por causa do que ele viveu e da forma que ele viveu, qual é a dúvida que nós temos, ou que nós podemos ter, que nós, enquanto cristãos, seguidores de Cristo Jesus, vamos ter uma trajetória diferente do nosso Senhor? Nós não teremos. O povo de Deus, inevitavelmente, vai passar pelo sofrimento. E eu queria agora, diante do texto diante de nós, você prestasse atenção, primeiro nos versículos 13, 14 e 15, até a metade do versículo 15. Porque Pedro, ele fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ele já começa com uma pergunta no versículo 13, falando assim, ó: se vocês são filhos de Deus, um filho de Deus produz boas obras. Então, filho de Deus produz o que é bom. Então, ele chegou a uma conclusão: se vocês são bons, quem há de maltratar vocês por serem bons? E aqui, já vamos parar e pensar na primeira questão. De fato, as pessoas que produzem um bem, aquilo que é bom,
têm uma tendência de sofrer menos. Tem uma tendência de, inclusive, frente a inimigos, serem um alvo menor daquilo do que é mal. E deixa eu explicar melhor. Pense nos governos. Um governante. Governante quer alguém bom ou alguém mau que está diante dele? Ora, um governante sempre quer pessoas boas. Aquelas pessoas que produzem bem. Então, até maus governantes sabem que o mal deve ser combatido e o bom deve ser privilegiado. Até maus governantes sabem disso. Eles podem errar com relação a isso, mas até eles sabem disso. Então Pedro coloca uma situação: vocês que são filhos de Deus, vocês devem produzir o que é bom. Quem há de maltratar o que é bom? Obviamente que Pedro não está dando uma certeza aqui. Porque ele vai falar aqui já no versículo 14 que, mas, veja só, é difícil que alguém sofra por causa da bondade, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ele lembra de uma bem-aventurança que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, e Pedro estava lá ouvindo. Né? Porque bem-aventurados sois quando vos perseguirem ou vos injuriarem. Bem-aventurados sois. Obviamente que Jesus coloca ali por causa da justiça. Ou seja, há uma situação, e Pedro não está negando ela, que mesmo produzindo bem, mesmo produzindo a justiça, mesmo a gente sendo correto nessa nação tão ímpia, tão corrupta que é a nossa, mesmo a gente andando direitinho com as coisas, é muito provável que ainda o sofrimento vai nos alcançar. É muito provável. E a vida do cristão, infelizmente, ela passa por isso. Ou felizmente. Ou felizmente, como nós veremos daqui a pouco. Porque o sofrimento cristão, e Pedro já está tratando disso, serve para forjar o cristão. Serve também para depurar. Lembre-se que o sofrimento ele também pode ser enviado por Deus. Deus, várias vezes na história, já enviou sofrimento para o seu povo, para que o seu povo pudesse primeiro se humilhar e se arrepender diante de Deus e trilhar os caminhos das virtudes divinas. E Deus foi muito bom quando ele fez isso. Muito bom quando ele fez isso. Mas, mesmo praticando a justiça, é provável que a gente sofra. E aí Pedro está falando, vocês não fiquem amedrontados. Né? Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Há um certo sentido para que Pedro coloca, para que a gente não fique assustado com o sofrimento. Porque ele foi predito por Cristo Jesus. Cristo mesmo já antecipou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Cristo ele já antecipa a questão do sofrimento, ele fala, nós vamos ter aflições, nós vamos passar por sofrimento. Mas isso não deve ser um motivo de alarme para o cristão. E nunca deve ser, irmãos. Nós devemos olhar para os nossos tempos e ver as coisas acontecerem diante de nós, e coisas que muitas vezes promovem o nosso sofrimento, e a gente saber que, veja só, Jesus já tinha dito sobre isso. Não tem novidade. É o que próprio Cristo já tinha falado e pregado. Ele já tinha ensinado. E louvado seja Deus, porque ele não só mostrou um pedacinho, fala assim, vem ser meus filhos, que vocês serão assim, as pessoas mais felizes nessa terra, sempre alegres, jubilosos, cantando e louvando. Obviamente que há isso no povo de Deus, mas Cristo Jesus mesmo antecipou. Vai ter perseguição, vai ter aflição, vai ter sofrimento. Então não se alarme, não se amedronte. O Pedro está, na verdade, refletindo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E no versículo 15, que nós lemos, ele fala assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Qual é a ideia aqui de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração? É fazer com que Cristo, veja só, antes, versículo 15, santificai a Cristo, a Jesus como Kyrios, como Senhor, ou seja, como aquele que governa o nosso coração. Sabe o que nós, muitas vezes, o que nós deveríamos fazer para que os terremotos e as aflições desse mundo, eles sejam menos impactantes em nossas vidas? É colocar Jesus no centro da nossa vida, que é o coração. A verdade é que os sofrimentos se tornam maiores, as dores se tornam maiores, as lutas se tornam maiores e os desafios se tornam maiores quando Cristo não está centralizado no nosso coração. Quando ele está só de lado, quando ele é apenas um conselheiro da nossa vida,
Ou quando Jesus é aquele que a gente vai lá de vez em quando consulta para uma coisa ou outra, ou quando as coisas estão brigando, o bicho está pegando, a gente fala, aí a gente corre para Jesus e vai lá e fala assim, ô Jesus, o bicho está pegando, o que você me ajuda nisso aqui? E aí... Não. Aí a gente vai sofrer mesmo. Aí qualquer coisa balança a gente. Qualquer ventinho, né? Ou como um dos nossos governantes diz, qualquer marolinha dá uma sacudida na gente. Mas veja só, quando Cristo ele está alicerçado no centro do nosso coração, ele é o alvo de quem nos governa. Ou seja, não somos nós que nos governamos, nós somos autogovernados, mas Cristo é o centro e é Ele quem governa as nossas vidas. Ai, irmão. O sofrimento, ele é reconhecido diante de nós como, muitas vezes, o caminho que Deus está nos mandando trilhar para sermos forjados. E a gente entende perfeitamente que muito disso é para nos moldar. E Cristo é quem nos guia frente a esses desafios. Por isso que Pedro está falando, em vez da gente ficar com medo, assustado, alarmado, vamos fazer a coisa certa. Colocar Cristo, o Senhor Jesus, como o centro do nosso coração e quem nos governa. E não há escolha melhor. Porque aquele que predisse que nós sofreríamos, ora, eu quero justamente ter esse me governando. Porque se ele sabe das coisas passadas, presentes e futuras, quem é melhor para nos governar do que o próprio Senhor Jesus Cristo? Aquele que morreu por nós e nos salvou. Então, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, eu fecho essa primeira parte dizendo, olha só, nós vamos sofrer. Nós devemos continuar fazendo sempre o que é bom. Por mais que, mesmo fazendo o bom, a gente sofra, e é provável que a gente vai sofrer fazendo a justiça, não desanimemos e não nos alarmemos. Pelo contrário, coloquemos Cristo cada vez mais como centro das nossas vidas, daquilo que nos conduz. Agora, a continuidade do versículo 15 em diante. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Então, veja só, na continuidade agora da orientação do apóstolo Pedro, ele fala que nós devemos nos preparar colocando Cristo como centro do nosso coração, santificando a Cristo, né, em nosso coração, e agora ele dá mais instruções, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe o que o Pedro está falando aqui? E nós devemos entender melhor da nossa fé. Que ele está falando que dá para subentender aqui que é o seguinte: viver uma vida cristã rasa do conhecimento de Deus, rasa do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, rasa do conhecimento do que é a nossa salvação, isso também faz com que os sofrimentos diante de nós se tornem maiores. Quanto mais nós conhecemos de Deus e da sua palavra, irmãos, mais fácil é a nossa peregrinação aqui na terra. A gente precisa, então, estar preparado para, diante de um pedido que acontecer de nós, dar a razão da esperança que há em vós. Muitas vezes, a única resposta que nós temos é assim: por que você serve ao Senhor Jesus Cristo? Por que você ama Jesus? Aí a resposta que muitos falam é assim: não, porque Jesus é maravilhoso. Muda até o tom da voz, né? Porque Jesus é lindo. Tá, mas por quê? Por que Jesus é maravilhoso? Porque ele é lindo? Porque ele é fantástico. Mas por que ele é fantástico? Porque ele é. Ele morreu por mim. Mas por que ele morreu? Porque ele tinha que morrer. Irmãos, muitas vezes, essa é a resposta que nós conseguimos dar da nossa fé. E quão pobres nós somos quando o resumo da nossa fé se dá somente por isso. Eu acho que a gente, muitas vezes, pela nossa preguiça espiritual, porque crente tem preguiça espiritual, tá?
Nós somos preguiçosos com muita coisa, né? Via de regra, a tendência do ser humano é não estar em movimento. O melhor lugar que todos nós queremos estar é num lugar quieto mesmo. É por isso que, via de regra, qual que é o melhor lugar da nossa casa? A cama, né? É melhor que a cama. Quando a gente está no dia movimentado, e chega e a gente deita na cama e fala assim, é aqui que eu queria. A gente queria, amanhã é segundona, né? A gente queria ficar na cama o dia inteiro, mas a gente pode ficar, né? Talvez um outro aqui vai poder, não sei. Mas a maioria de nós não tem que levantar, né? Mas a tendência nossa é sempre optar pela preguiça. E com a vida espiritual não é diferente. Nós somos preguiçosos espiritualmente. E muitos crentes não sabem dar uma razão profunda da fé que professam. E Pedro está falando que isso é um prejuízo para a vida cristã. E num movimento de sofrimento que nós podemos sofrer, muitos irmãos, abandonam a fé simplesmente porque estão superficialmente andando nessa fé. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos entender o porquê, inclusive, que nós sofremos. Porque esse é o objetivo de Pedro. Saber que o cristão ele vai passar por aflições, por sofrimentos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo passou por isso. E nós devemos, mais uma vez, a ideia aqui é estar prontos para responder àqueles que pedem razão da nossa fé. Porque muitos podem chegar diante de nós e falar assim, você não acha que é muita loucura servir ao Senhor Jesus Cristo? Eu, diante de uma afirmação que essa chega diante de mim, eu falaria assim, por quê? Não, porque, como assim, você crê num pedaço de papel que diz algumas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo? Sim, você acha que a Bíblia é um pedaço de papel? Sabe o que nós estamos falando? Senta aqui que eu preciso te falar primeiro do que é a Bíblia. Um texto escrito por mais de 40 pessoas em diversos momentos da história, por mais de séculos e séculos escrito, em lugares diferentes, por homens diferentes, em culturas diferentes. E toda a Bíblia possui toda uma singularidade dela. Um texto nunca contradiz o outro. Você está falando que esse livro é besta? Esse livro aqui? O livro mais vendido da história em todos os tempos e nunca deixou de ser, inclusive nos nossos tempos? Falando que esse aqui é uma besteira. Besteira é o que você fala. A gente não precisa ter receio ou medo contestar aspectos da nossa fé, irmãos, quando é colocado diante de nós. Mas a verdade é que nós não sabemos contestar. Porque nós somos preguiçosos espiritualmente. Nós sabemos explicar muitas vezes o que é o evangelho passo a passo. A ideia de muitas pessoas querem a razão da nossa fé, quer entender assim, o que você crê mesmo em Cristo Jesus, Salvador? Às vezes a gente não consegue dar o primeiro passo, dizer assim, porque eu sou pecador. Porque o pecado me leva para uma situação onde eu não encontro vida, eu só encontro morte. E só há uma saída para uma vida de pecado, que é Cristo Jesus. Óbvio que vai vir, mas por quê? Porque somente o Filho de Deus, que veio em carne, poderia morrer por homens, a humanidade pecadora. É por isso que nós amamos o Senhor Jesus Cristo, temos Ele como Salvador, porque só Ele poderia nos salvar. Então existem vários elementos que nós poderíamos explorar da nossa fé e o mundo está carente de saber isso. Mas muitas vezes nós não sabemos da razão da nossa fé e Pedro fala assim, vocês deveriam estar sempre preparados. Versículo 15, para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em vós, fazendo com mansidão, com temor. Ou seja, não é para sair no tapa, brigando, né? Sair derrubando mesa, cadeira, né? É fazer explicando. Sendo contundente, sendo sério. A gente não brinca. É por isso que muitas vezes o Jesus lindo, não, por quê? Porque é lindo, porque é maravilhoso. Fica só num aspecto emocional e a gente não senta, muitas vezes, conversa seriamente sobre o Senhor Jesus e a salvação. Nós precisamos fazer isso. E eu digo mais uma vez, as pessoas estão carentes do evangelho explicado. Carentes do evangelho que é compreendido racionalmente, entendido. A gente precisa falar do evangelho da sua forma total, que traz a queda, que traz a redenção e que traz a consumação. A gente precisa explicar isso para as pessoas. Com mansidão, com temor, com boa consciência, para
quando eles falarem assim, a sua fé é uma fé boba, e a gente começar a explicar um pouco mais detalhadamente a questão da nossa fé, eles fiquem envergonhados. Envergonhados. E a gente ganha as pessoas. Eu tenho um amigo que é ateu. Ele é ateu. E ele é um amigo. Outro dia, ele mora no sul de Minas. Outro dia teve aqui em Belo Horizonte e me ligou. Ô, Juliano, quer tomar um café com você? Falei, vamos tomar um café. Eu acertei um lugar lá que era... Acertei, não, errei, né? Um lugar que o café era caro, hein? Mas esse amigo meu falou assim, não, eu vou pagar o café pra você. Eu falei, bênção, né? E a gente sentou, começou a conversar ali umas coisas. E ele começou a me perguntar algumas questões da fé que a gente discutia. Ele trabalhava comigo, ele não trabalha mais, né? Ele me perguntou algumas coisas do evangelho. Voltou a perguntar. Assim, sentando, assim, a gente poderia estar conversando fiado, tantas coisas. Ele quis conversar sobre o evangelho. Me ligou para saber se eu podia tomar um café com ele. E quase o nosso tempo todo a gente ficou conversando sobre o evangelho. Ele sendo um ateu. Por quê? Ele mesmo falou assim, ele faz mais sentido quando você está explicando algumas coisas. Porque ele falou assim, e ele está certo. Porque você liga uma rádio evangélica, é terrível. Você liga um canal evangélico para ver alguma coisa, isso é terrível, a gente não entende nada. A gente não entende absolutamente nada. Eu falei com ele, eu concordo com você. É tudo uma bagunça. Então a gente precisa centrar a nossa conversa em torno de Cristo Jesus de maneira séria e as pessoas estão dispostas a ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. E muitos daqueles que nos ofendem devem receber o Evangelho de Cristo Jesus. A verdade é que as Institutas de Calvino, que é um dos livros teológicos mais importantes de toda a história, foi escrito por João Calvino para dar resposta ao rei que estava achando que os evangelhos, o protestantismo era um absurdo. Que era uma seita que estava surgindo, que esse povo só ia trazer prejuízo. Calvino escreve o seu principal livro, As Institutas de Calvino, para responder ao rei e defender a fé cristã. Pessoas que levaram a sério o que Cristo nos ensinou por meio dos apóstolos a fazer, defender a nossa fé. Agora, por fim, avançando aqui, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Agora ele está falando do sofrimento que nós vamos passar, ele falou, ó, vocês vão sofrer por causa da justiça. E agora ele pega o exemplo de Cristo e fala assim, ó, Cristo morreu, ou seja, Cristo sofreu, e sofreu até o fim, o pior sofrimento que alguém poderia sofrer, que é uma morte de cruz. Agora pense nisso sendo filho de Deus, ou seja, o sofrimento máximo. Não existiu, nem existirá na história um sofrimento maior do que Cristo Jesus. Pelo simples fato de ser o filho de Deus. Ele não merecia nenhum tipo de sofrimento. E ele sofreu o maior escárnio daquele tempo, que era a morte de cruz. Então, Cristo morreu uma única vez, o sacrifício de Cristo é único e definitivo, pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, olha só, é uma réplica do sofrimento de Cristo Jesus. Mesmo praticando a justiça, nós sofreremos. A gente não deve se espantar, porque foi exatamente o que aconteceu com Cristo. O justo, aquele que não tinha nenhuma falha em si, o justo morreu pelos injustos, para nos conduzirmos a Deus. E esse sim aqui começa as dificuldades do texto. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Aí começam algumas dúvidas teológicas, o que a gente pode se complicar um pouco assim. Como assim? Cristo morreu só na carne, mas ele estava vivo no espírito, então foi uma meia morte? Não, calma aí. Cristo, quando ele morre, ele se entrega por inteiro. Morreu Cristo. Jesus, sua pessoa toda, ele se entregou ali por nós. Na cruz estava o Cristo em carne, morrendo por nós e entregando o seu espírito por nós. Então, ele foi morto na carne, essa é a ideia do texto, porque Cristo deveria morrer na carne, porque nosso pecado aconteceu aonde? Em Adão, na carne. Então, o pecado ele tinha que ser pago aonde? Na carne. Então, Cristo ele foi morto na carne por nós, o justo pelos injustos. Então, Cristo está cumprindo a lei de Deus, pagando o pecado na carne.
Agora ele foi vivificado no Espírito. E aí que o que eu creio é que esse Espírito está traduzido de maneira errada. É o que eu creio, irmãos. E por favor, eu preciso falar isso para os irmãos. Não há unanimidade. Eu não tenho uma convicção absoluta. Eu sei que é ruim, pastor, falar isso. Porque para mim é ruim falar assim, irmão, eu não sei exatamente o que o texto está falando. Eu preciso falar com os irmãos. Eu não sei exatamente o que o texto. Mas eu vou falar o que eu acredito. Aqui é no sentido que eu acho. Que é muito ruim o pastor falar, eu acho. Mas a gente está diante de um texto dos mais difíceis da Sagrada Escritura. Então eu acho que esse Espírito aqui deveria ser traduzido com Espírito, com E maiúsculo, apontando para o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que sempre esteve presente na vida de Cristo Jesus. Toda a obra de Cristo Jesus, ela foi debaixo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que primeiro faz a obra de concepção no ventre de Maria. No batismo de Cristo Jesus, o Espírito Santo está presente ali naquele batismo. Jesus é direcionado à sua tentação no deserto por meio do Espírito Santo. E ele vence aquilo ali direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz cada passo de Cristo Jesus, inclusive a cruz. E louvado seja Deus, porque é o Espírito Santo que está presente na obra de ressurreição de Cristo. Cristo é vivificado no Espírito. E aqui vem o versículo, talvez o mais difícil de todas as Sagradas Escrituras. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Por que é o mais difícil? Porque, como eu falei, eu não sei com certeza o que está dito aqui. Ninguém sabe. Versículo, passa para o 19 aí, por favor, João. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ninguém sabe exatamente. Né? A não ser que alguém apareça e fale assim, eu tive uma visão desse texto, esse texto significa isso, isso, isso. Mas nós não podemos também se apropriar dessa experiência pessoal, né? A certo é que algumas perspectivas são colocadas aqui. Alguns dizem que no momento da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, na verdade, mas no momento da sua morte, Cristo, ele desce ao Hades ou ao inferno, esse local de morte, e ele prega para aqueles espíritos em prisão ali. Essa é uma visão que tem desse texto. Eu não creio nela. Eu não acredito que é isso que está descrito nesse texto. Então, só queria falar que existem vertentes. A que eu acho mais adequada para esse texto, uma leitura mais adequada, ela tem conexão com tudo que vai estar aqui dentro do contexto geral. Vamos ver o versículo 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, vírgula, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Até aqui. O que eu acredito? Veja só, primeiro, a gente viu que Cristo ele foi morto na carne e vivificado no Espírito. No qual, para mim, esse Espírito no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Os quais, no outro tempo, e aqui vem um relato, por isso que esse texto é difícil. Porque agora ele vai lá para Gênesis e vai falar de Noé e vai falar que pregou os espíritos em prisão. Inclusive, existe uma vertente, uma ideia que essa pregação dos espíritos em prisão é que Jesus foi pregar aos anjos que estão lá em Gênesis 6, né? Aqueles que se casam com as filhas dos homens, né? Então, aqueles anjos estavam aprisionados e Cristo vai lá pregar para eles. Existem pessoas que vão nessa visão, porque está citando ali o Gênesis, Noé, não é isso que eu creio. Eu creio que quando está falando aqui que ele foi pregar e traz o relato de Noé, traz um relato em que pessoas de diferentes tempos, conduzidas pelo Espírito Santo, pregaram para os pecadores. Porque todo pecador que está escravo do pecado, ele é um prisioneiro. Todo pecador. A verdade é que quando nós não temos Cristo Jesus, nós somos prisioneiros. Gálatas vai falar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, sem Cristo Jesus, nós somos prisioneiros. Todo mundo é alguém que está aprisionado. E em todos os tempos, o Espírito de Deus sempre trouxe a homens a pregação da justiça, a pregação da salvação. E não foi diferente nos tempos de Noé.
porque Noé foi aquele homem observado dentro de uma corrupção totalmente corrupta. Noé era alguém justo. E o próprio Pedro vai falar na sua segunda carta que Noé era um pregador da justiça. E vocês imaginem o sofrimento e o escárnio que Noé passou. Nós podemos ver isso da própria palavra de Deus. Porque quando Noé começou a construir aquela arca, as pessoas passavam lá, né, e falavam assim: ô Noé, o que você está querendo fazer aqui? Eu vou construir uma arca aqui porque vai vir muita água do céu. Aí, falou assim: Noé, você está maluco? Quem falou isso com você? Ah, foi Deus, ele falou comigo. Noé, você tá maluco mesmo? Você tá acreditando que é isso mesmo? E talvez Noé, nas rodinhas de amigos, era aquele que era a piada principal. Vamos contar algumas piadas aqui? Rapaz, tem um tal do Noé que tá falando que vai chover, que vai não sei o que lá. E as pessoas deviam contar piada de Noé. Devia ter concurso de quem fazia a melhor piada de Noé. Porque Noé passou anos e anos construindo aquela arca e ele foi motivo de escárnio para muitos. Só que Noé, diante daquele sofrimento que provavelmente ele passou, porque veja só, todo aquele povo era corrupto, só Noé e sua família foi encontrado em justiça. Então, diante de toda aquela corrupção, Noé deveria sofrer muito, mas o que Noé fazia? Ele suportava aquele sofrimento e pregava a justiça de Deus. Deus vai mandar sofrimento por causa do pecado de vocês. É isso que Noé pregava. E talvez quanto mais ele pregava, mais escarnecido Noé era. Até que um dia, a porta da arca se fechou. E toda a pregação de Noé aconteceu. O sofrimento, nós devemos suportar com longanimidade. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E aí, por isso que eu creio que esse é o entendimento que Pedro está falando veja só, Deus sempre levantou homens para pregação, para aqueles que estão aprisionados. Era assim no tempo de Noé, foi assim no tempo de Cristo Jesus, que também foi levantado em espírito para a pregação daqueles que estavam em prisão, o próprio Cristo Jesus, né? Vai falar, ele lê o texto de Isaías e fala que hoje se cumpriu, né? Cumpriu a palavra em que viria aquele que iria libertar os cativos. Então, Cristo também pegou os espíritos em prisão, movido pelo seu Espírito Santo. E agora, versículo 20 em diante, para a gente compreender e fechar aqui. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Eu preciso parar aqui, porque senão a gente lê esse texto e pode errar. Pode acontecer numa heresia. Uma heresia católica romana. E eu já fui católico. Então, eu me lembro dessa doutrina. A ideia é de que o batismo traz salvação. E aqui a gente pode pegar esse texto, e esse é um texto que o romanismo usa para tentar defender essa doutrina, né? Que o batismo traz salvação, que aqui fala, da maneira que nós lemos, né? O qual 8 pessoas foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Irmão, veja só, batismo não traz salvação para ninguém. Hoje, inclusive de manhã, nós falamos um pouco disso. Mas o batismo é o sinal de uma realidade. É uma representação simbólica daquilo que é uma realidade. Obviamente, não foi a água que salvou Noé e sua família. Mas a água foi um instrumento que Deus utilizou para trazer salvação à família de Noé. E também trazer juízo ao povo. Ao nosso tempo, não é a água que nos traz salvação quando nós somos batizados. Mas a água é um sinal da graça de Deus que mostra que nós fomos salvos. Que aconteceu uma obra eterna dentro do nosso coração. E aqui, continuando o texto, né? Então, figurando batismos, agora também nos salva. E aqui Pedro vai explicar, inclusive explica isso. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, essa salvação que vem por meio do batismo, na verdade, ela está ligada a uma consciência que nós temos com Deus.
Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Batismo é um sinal que aponta para uma realidade. O batismo em si, irmãos, não salva. Porque já aconteceu erros na história em que pessoas pediam para ser batizadas em qual momento da sua vida? Oi? Na morte. Sabia? A pessoa está caminhando para morrer, traz alguém aqui para me batizar. Porque qual que era a ideia? Isso aconteceu na história também. Século II, século III, século IV. Desculpa, século IV, século V, especialmente, né? Porque qual que era a ideia? Na morte, então vai me batizar, eu vou ser lavada, vai ter uma infusão da graça e eu vou ficar limpo, né? Aí eu tenho menos tempo para pecar, porque eu vou morrer mesmo, né? Então, eu dou uma purificada. Isso é um pensamento totalmente errado. A gente é batizado como sinal de uma coisa que já aconteceu eternamente. Nós já somos limpos dos nossos pecados. E vem o versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, o que Pedro fechou com todo esse assunto doutrinário muito difícil que ele quis falar aqui pra gente. Ele está falando que Cristo Jesus, aquele que sofreu e passou pelo maior sofrimento, ele o fez em longanimidade. Mesmo sofrendo, ele também pregou aqueles que eram prisioneiros e aqueles que os escarneciam. E vejam que Cristo Jesus ainda pregou diretamente no seu sofrimento quando ele estava pregado naquela cruz. Cristo ainda estava libertando, como ele libertou aquele ladrão que estava ao lado dele. Mesmo no maior de seus sofrimentos, Cristo está pregando a justiça e trazendo salvação ao seu povo. Cristo suportou com longanimidade todo aquele sofrimento. Mas Pedro traz uma realidade. A semelhança de Cristo Jesus, e ele falou aqui, aquele que suportou com longanimidade esse sofrimento, o versículo 22 fala que hoje ele está à destra de Deus. E estão subordinados a Cristo Jesus anjos, potestades e Deus. Irmão, se o nosso mestre que já morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e está tudo subordinado a ele, é a semelhança de Cristo que nós vamos passar pelo sofrimento nessa história, caminhar. Mas nós podemos ter a convicção que nós estamos caminhando para uma vida eterna com aquele que governa todas as coisas. Isso nos traz à mente que o nosso sofrimento é temporário. E os ímpios que podem nos escarnecer e pisar sobre o povo de Deus, desfrutarão talvez de uma alegria e de um conforto temporário aqui, mas desfrutarão do sofrimento eterno diante de Cristo. Haverá uma inversão, em que aqueles que sofrem por causa do Evangelho se alegrarão eternamente diante de Deus. Enquanto aqueles que pisam em cima do Evangelho e às vezes desfrutam até de conforto nessa vida, não desfrutarão, mas viverão, infelizmente, num sofrimento eterno. Eu concluo trazendo para nós a reflexão. É muito provável que nós vamos sofrer por ser crentes. É muito provável que talvez muitos aqui já sofram por serem crentes. E qual é o conselho que nós temos nessa noite? Vão lá maltratar essas pessoas? Vamos lá produzir mal? Não, produzir o bem. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados para produzir boas obras. O nosso fruto é um fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito nós temos a longanimidade. Nós devemos suportar o sofrimento, dando testemunho fiel da nossa fé. Tal é que diante do sofrimento talvez uns vão bater na nossa costa e falar assim, me fala um pouco mais desse Jesus, porque não dá para entender alguém sofrendo e ainda amando tanto a esse Senhor Jesus. Dê a razão da fé que você tem em Cristo Jesus. E por fim, espere, suporte. Porque a semelhança de Cristo que sofreu e morreu e ressuscitou e hoje está à destra de Deus, irmãos, nós também passaremos por esse sofrimento, mas está reservado aos filhos de Deus uma coroa de glória, que não vai ser desfrutada nessa história, mas vai ser desfrutada naquilo que Deus tem preparado para nós, o futuro com o nosso Deus e Salvador. É isso que está firmado a nossa esperança. É por isso que o sofrimento só nos levam para mais próximos de Deus. Sofrimentos desse tempo só nos levam a colocar mais valor naquilo que está preparado para nós na glória eterna. Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra.
Obrigado, Deus, por nos lembrar nessa noite que apesar dos sofrimentos que nós temos e sofremos, o Senhor, primeiro, não nos abandonou. O Senhor continua levantando um povo para caminhar, se peregrino nessa história, marchando nessa história, sabendo que o que está preparado para nós no final de todo esse tempo é uma vida gloriosa com Cristo Jesus, com o nosso Redentor. Gloriosa contigo, ó Deus. Uma vida de descanso. Uma vida, Deus, que não vai ter mais sofrimento, mais dor, mais lágrima, mais choro. Estaremos contigo, Deus. Livre de qualquer sofrimento, e louvado seja o Senhor por isso. O que nós te pedimos, Pai, eu peço para mim e peço para os meus irmãos aqui nessa noite, é que o Senhor nos ajude a suportar o sofrimento no nosso tempo, Deus. Mas suportar de maneira digna ao Evangelho. Não fazendo o que é mal, mas produzindo aquilo que é bom. Se nós tivermos que sofrer, Deus, que soframos por produzir a justiça do Senhor. Que soframos por produzir o fruto do Espírito. Que soframos, Deus, por amar ao próximo. Amar aqueles que estão diante de nós. Nos ajude, Deus. Nos dê sabedoria. Deus, nos faça, Pai, valentes nessa história, Pai. Sabendo que, apesar de tudo, o Senhor está conosco. O Senhor caminhará conosco até o dia final. Nos mantenha de pé, Deus, para a sua glória. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.